aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a terceira parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eun Shumatsu. E como havia dito em um vídeo passado, os salves ocorrem dia sim, e dia não. Ou seja, se nesse vídeo não haverão salves, no próximo vai ter, para todos aqueles que pedirem um salve nesse. E sem mais delongas, um amém ao Deus Jabiroca, e bora logo começar esse vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Shumatsu no Valkyrie? Episódio 3. Adão vs Shiva. A história continua, com a segunda luta se iniciando, que seria a do Adão contra o Shiva. A apresentação do Shiva seria igual à do mangá, com ele entrando na arena em cima de um elefante, acompanhado por uma enorme manada de elefantes, enquanto que podia-se ouvir o som de uma música indiana. E enquanto o Shiva se apresentava, os deuses indianos que estavam na plateia diziam para o Shiva acabar com o Adão. E as 3 esposas do Shiva estavam dizendo para ele dar um cacete no Adão, e o filhinho do Shiva, que tem uma cabeça de elefante, disse o seguinte: vai lá papai, esmaga esse humano insignificante. E depois da apresentação dele, o Adão aparece na arena, assim como no anime, com todo aquele estilo, e logo em seguida, uma valquíria se transforma em um soco inglês, para o Adão usar na luta. Mas a plateia do lado do Adão, assim como na história original, estavam todos em total discordância entre si, já que várias pessoas de diferentes religiões estavam ali, todas falando sobre as suas divindades. E após as apresentações, os lutadores ficam cara a cara. E o Shiva estava dando um sorriso para o Adão, enquanto que fazia uma cara de maluco, e dizia que a luta ia ser divertida. Quanto ao Adão, ele nem estava olhando para o Shiva, e sim para um certo alguém que estava do lado da Brunhilde, enquanto que dava um olhar mortal para essa pessoa. E esse alguém, era eu. Daí a Geir me pergunta, o porquê do Adão estar me encarando tanto. E eu não digo nada, e apenas fico observando Adão, com um olhar completamente tranquilo e relaxado. E quando a Geir já ia me perguntar alguma coisa, a Brunhilde pega ela por trás da gola de sua camisa, e sai arrastando ela para longe de mim. E assim que elas chegaram em uma sala vazia, a Brunhilde soltou a Geir, e a mesma pergunta a Brunhilde, o porquê de trazer ela até esse lugar, em vez de ver a luta. E a Brunhilde diz que era para eu não escutar a conversa delas, já que ela iria falar algo muito importante sobre o meu passado. Então a Brunhilde começa a dizer o seguinte: você por acaso sabe me dizer como Alucard nasceu? E a Geir diz: sim, eu sei, de acordo com a história, ele nasceu como todo ser humano normal, e viveu uma vida muito rica e prazerosa, servindo aos demônios, até que um certo dia, ele foi escolhido pelo próprio Beelzebub, para se tornar um anjo da morte. Mas aí a Brunhilde diz: você está errada. Primeiramente, o Alucard não nasceu como todo bebê humano, e sim de uma maneira muito especial. Nos tempos em que o Adão era vivo, ele teve 2 filhos, Caim e Abel. Mas, o que ninguém sabia, é que o primogênito de Adão, não era Caim, e sim o Alucard. E pelo que eu sei, no momento em que o Alucard nasceu, uma luz bem forte desceu dos céus, e entrou dentro dele. E aquela era uma graça divina, da qual foi dada como um presente, pelo próprio Criador de Adão. E quando a graça entrou no Alucard, ele ficou com um par de asas brancas muito belas, e bastante brilhantes. Mas, logo ocorreu algo muito estranho. 2 presenças demoníacas entraram logo em seguida nele, fazendo com que ele fosse completamente dominado por essas presenças, e as suas asas que antes eram brancas, agora eram completamente negras. E o que se sabe depois disso, é que de alguma maneira misteriosa, o Alucard matou o seu próprio pai, no caso o Adão. E é por isso que o Adão não gosta do Alucard, já que ninguém gostaria de rever a pessoa da qual acabou com sua vida. Literalmente. E após essa história, a Geir fica em total choque, e não diz uma única palavra. Depois disso, elas voltaram até a arquibancada da arena, para ver a luta do Adão. E chegando lá, a luta nem havia começado, já que o Adão ainda estava me encarando até agora, e o mesmo podia-se dizer de mim, e o Shiva estava olhando aquilo, com uma cara de quem não estava entendendo nada.
E como todos da plateia estavam muito ansiosos para a luta começar, o juiz das lutas dá início à segunda luta, tocando aquela corneta. E nem venha me falar o nome certo daquela geringonça nos comentários, porque aquilo pra mim é, e sempre será uma corneta, e não tem quem me convença do contrário. Mas bom, assim que o juiz dá início às lutas, a batalha se inicia com o Shiva partindo para cima do Adão, utilizando seus 4 braços para dar vários socos bem rápidos nele. Mas o Adão usa os olhos do Senhor, e desvia de todos os golpes do Shiva, e logo em seguida, ele devolveu todos os socos que o Shiva havia errado. Daí a Brunhilde dá aquela mesma explicação sobre os olhos do Adão, e a Geir diz: então como raios o Alucard matou o Adão, se ele tem essa habilidade tão apelona? E a Brunhilde apenas fica em silêncio, enquanto que observava a luta. E durante a luta, estava acontecendo o seguinte. O Adão estava desviando de todos os golpes do Shiva, enquanto que acertava vários murros e chutes nele, e em um certo momento, o Adão deu um chutaço na cara do Shiva, fazendo o mesmo voar para bem longe. E depois de muito apanhar, o Shiva decide usar uma de suas técnicas mais fortes. Daí, o Shiva começa a fazer uma dancinha estranha, balançando os braços e levantando uma perna, enquanto que dava um sorriso divertido. E do nada, o Shiva some da visão de todos, e reaparece do lado do Adão, tentando acertar um soco nele. Mas, o Adão desvia do soco, e dá um chute no queixo do Shiva, fazendo ele ser jogado para cima, enquanto que o dava uma sequência de golpes fulminantes no mesmo. E após isso, o Shiva aumenta o ritmo da sua dancinha, fazendo com que ele ficasse extremamente rápido, ao ponto de ultrapassar a velocidade do som, e parecer que eram vários Shivas atacando Adão. Mas mesmo assim, o Adão estava conseguindo acompanhar a velocidade do Shiva, e ao mesmo tempo contra-atacar. E em um certo momento, o Adão dá um soco tão forte no Shiva, que a mão do Adão afunda na cara dele, deixando uma marca bem visível. E vendo isso, os deuses da Índia começam a gritar enquanto que diziam: vai lá Shiva! Mostre a todos quem é que manda! Você é superior a todos nós, lembre-se disso Shiva! E assim, o Shiva diz o seguinte, com uma voz cansada: você provou ser mais que um humano normal. E como os meus amigos confiam em mim, eu vou lutar usando tudo o que eu tenho. Assim, o Shiva enfia os seus dedos no meio de seu peito, até a sua mão encostar no seu coração, e logo ele aperta o seu coração. Assim, o Shiva acelera os seus batimentos cardíacos de tal maneira, que faz com que ele começasse a pegar fogo, e a sua pele mudasse de roxo para vermelho. E aquela forma do Shiva se chamava Tandava Karma. Eu acho que é assim o nome. E após ativar essa transformação, o Shiva vai para cima do Adão, iniciando novamente uma batalha de punhos, da qual Adão estava levando vantagem sobre o Shiva novamente. Mas em um certo momento, o Adão fica quase cego de tanto usar os seus olhos, e ele estava tendo algumas dificuldades para acertar o Shiva, já que o mesmo era extremamente rápido. E foi nessa hora que os humanos começaram a perceber a situação do Adão, e pararam de discutir entre si, e começaram a orar, todos os humanos com um único sentimento, e um único pensamento: a vitória do Adão sobre os deuses. E vendo isso, eu começo a lembrar de algumas coisas do passado, enquanto que fazia o seguinte. Eu chamo a atenção do Adão, e logo olho para uma cadeira vazia ao meu lado, enquanto dizia uma palavra bem estranha. Assim, surgem chamas negras em cima da cadeira, e eu deixo de olhar para o Adão, e me viro de costas. E como Adão já estava no limite de suas habilidades, e não podia se dar ao luxo de perder a batalha, juntamente com sua própria vida, ele olhou para as minhas chamas negras, e logo em seguida ele olhou para o Shiva e disse: Amaterasu. Assim, uma intensa chama negra surge na cabeça do Shiva, fazendo com que os seus olhos fossem queimados, deixando-o mesmo cego. E por causa disso, o Adão voltou a lutar contra o Shiva, diminuindo um pouco a sua velocidade, para aliviar a tensão que estava sobre seu corpo. E após 2 minutos de porrada, o Shiva, em um ato de desespero, usa o seu golpe mais forte, Devaloka, que é um chute bem forte, dado com uma das pernas em chamas. Mas o Adão desvia do golpe do Shiva, e usa o mesmo golpe que ele.
Assim, o Adão dá um chute certeiro na cara do Shiva, fazendo com que a sua cabeça fosse completamente desintegrada, e por causa do Tandava Karma, o corpo dele começou a virar cinzas. E vendo isso, as esposas do Shiva começam a chorar, e o filhinho dele fica sem palavras. E os demais deuses estavam sem reação para tudo aquilo. Enquanto isso, na mente dos deuses figurantes, não é possível. Com essa vitória, a humanidade está 2 pontos à frente dos deuses. Isso quer dizer que os humanos são mais fortes que os deuses. Não, esses deuses que lutaram, não deviam estar lutando com tudo, por isso eles perderam. Eu espero que eles tenham perdido por esse motivo. Daí o juiz diz o seguinte, em total choque. E o vencedor da segunda luta da primeira rodada do Ragnarok é Adamão. Assim, todos os humanos que estavam na plateia começaram a comemorar, e os crentes hardcore estavam até chorando de emoção. E depois disso, a família do Adão entra na arena e dá um abraço nele, enquanto que o levavam para a enfermaria. Mas no caminho até lá, os filhos do Adão estavam olhando para ele, com um olhar meio desconfortável, enquanto diziam: Pai, por que você usou o poder daquele maldito? E o Adão não diz nada, e eu estava olhando a situação de longe, enquanto que tinha vários flashbacks. E a Eva estava olhando para mim, com um olhar triste, mas ao mesmo tempo feliz. E depois disso, os deuses se reúnem, e decidem quem seria o próximo a lutar pelos deuses. E enquanto isso, as valquírias estavam comemorando, enquanto que escolhiam o próximo lutador. E após muito falatório, a terceira luta do Ragnarok seria a do Poseidon versus o Sasaki Kojiro. E quando os lutadores estavam prestes a entrar na arena, eu olho para a Eva, que no caso é a minha mãe, que estava na plateia junto com o Adão e seus filhos, para ver a luta do Sasaki. Mas logo o Abel entra na frente da Eva, e impede que eu veja ela. Daí eu olho para a arena, e fico aguardando a luta começar, enquanto que a Brunhilde só observava a tensão entre eu e a minha família, entre aspas. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte da história, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.